A coisa mais comum para qualquer jovem adolescente é pensar que quando eles forem mais velhos, eles vão ter a vida perfeita. Eu também fui uma dessas jovens e alguns filmes me ajudaram a perceber e ter isso em mente. Quando eu for mais velha, a vida vai ser melhor porque eu vou ser livre, vou poder fazer tudo que eu quiser, não vou mais poder precisar fazer o que os meus pais estão me pedindo, estão me mandando. Mas quando a gente cresce, a gente percebe que não é bem assim, né? Mas um filme retratou isso de forma espetacular na época da minha adolescência, que foi De Repente 30. E especificamente nesse filme tem uma música que toca muito o coração, que é quando Jenna tá voltando para casa dos pais, depois de tudo ter dado errado na vida dela, e ela vai voltar para casa dos pais nesse local que é o aconchego, que é o consolo. Porque querendo ou não, quando você se torna adulto, o contato com os pais faz você lembrar de quando você era criança e tudo era mais fácil, mais simples, tudo parecia se resolver com tanta tranquilidade. Por mais que na época a gente não achasse isso, hoje a gente acha, né? Tudo era mais simples na nossa vida. A gente não tinha boleto para pagar, né? Nossos pais pagavam nossos boletos tudinho. Enfim, mas o que é que acontece? A música que tá tocando ao fundo, quando ela tá fazendo esse movimento de retorno, que não é só um retorno físico, mas também espiritual, né, filosófico, interior, é sobre essa música que eu quero falar no vídeo de hoje. A gente vai ver toda a letra da música, vai entender o significado e qual foi a inspiração de Billy Joel para escrever essa música. Então fica comigo. Se você gosta de ouvir falar sobre produtividade, autoconhecimento, livros, filmes, cultura em geral, então eu te convido a se inscrever no meu canal, porque eu falo sobre todas essas coisas e outras cositas más, tá bom? Eu sou Thaís, então prazer. Seja bem-vinda ao meu canal. Então, vamos começar falando do contexto histórico de quando essa música de Billy Joel foi escrita, né? E você vai entender até o fim do vídeo porque que se encaixa tão bem nessa parte desse filme De Repente 30. Fiz uma pesquisa, né? Semana passada, inclusive, eu tava vivendo um momento do meu mês, né? A fase lútea do meu ciclo menstrual, em que a gente fica mais pensativa, que a gente fica um pouco mais reflexiva, é super comum, é super normal. Você vai perceber que os momentos em que você mais fica reflexiva no seu mês vai ser nessa fase lútea, que é exatamente a fase antes da gente viver a menstruação, né? A fase pré-menstrual que a gente diz, que a gente se sente mais sensível e logo também mais reflexiva. A gente quer viver um pouco mais para dentro, sem precisar se expor tanto ao mundo e às pessoas. Isso faz com que a gente viva mais essa dimensão reflexiva. E aí, nesse momento, eu tava preparando o almoço, né? Minha mãe veio almoçar aqui em casa, eu fui fazer uma lasanha para ela e comecei a ouvir música. E aí, eu tenho uma playlist de músicas de conforto, assim, né? Comfy Songs é uma playlist que eu tenho no Spotify, que tem poucas músicas, mas são aquelas músicas que eu me sinto, me confortam, sabe? E Vienna de Billy Joel é uma delas. Só que eu nunca tinha ido atrás do significado dessa música mais profunda. Eu sempre pensava que era uma coisa, mas não tinha certeza, não tinha ido atrás. Aí eu fui atrás e perguntei ao ChatGPT qual é o significado e qual foi o contexto dele ter escrito essa música, né? E olha o que é que ele me disse. O pai de Billy Joel havia se afastado da família quando Joel ainda era criança e voltou para a Europa. E aí o que aconteceu? Ele foi morar especificamente em Viena, na Áustria. E quando Billy Joel já estava começando a ficar famoso, né, ali nos seus 20 anos, ele foi fazer um show exatamente em Viena e foi atrás do seu pai. Aí existia um fato que aconteceu que inspirou Billy Joel a escrever essa música, que foi exatamente esse fato. Durante um passeio pela cidade, eles viram uma senhora idosa varrendo a rua. Joel sentiu pena dela, mas o pai discordou. Joel sentiu pena dela porque olhou uma senhora idosa e viu, nossa, que pena, ela é idosa e ela tá tendo que varrer a rua, né? E o pai dele discordou, dizendo que ela tinha um emprego, se sentia útil e tinha um lugar significativo na sociedade. A sociedade nossa, atualmente, principalmente americana, brasileira, a gente tende a ter pelos idosos um certo desprezo. Entendo o que eu vou falar. A gente não vê mais utilidade neles, logo eles são descartáveis de alguma forma. Então, assim, essa é a cultura americana de forma geral também. Então, aí ele percebeu que na cultura europeia eles não viam os idosos dessa forma, mas os respeitavam bem mais de fato e percebiam a importância deles para o mundo, né? Então, aquele momento ficou gravado na cabeça de Joe e ele percebeu exatamente isso, que os europeus não descartam os idosos, como os americanos tendem a fazer. E isso o fez pensar. Aí, essa foi a reflexão dele. Entenda como é importante essa reflexão.
Você não precisa espremer toda a sua vida nos seus 20 e 30 anos, se matando de trabalhar em busca do sonho americano e da corrida dos ratos. Então a música é essencialmente uma mensagem para jovens ambiciosos dizendo para eles relaxarem. E aí agora a gente vai pra música, certo? Não sei se você já ouviu essa música, mas eu te convido a ouvir. O nome da música é Vienna e o escritor, né, o compositor é Billy Joel. Então, vamos para a música agora, certo? A música começa assim: vai devagar, sua criança louca. Eu vou falar a tradução, claro, né? Você é tão ambicioso para um jovem, mas se você é tão esperto, me diga por que você ainda tem tanto medo. Então, acho que isso é muito específico exatamente da juventude, né? A gente, na juventude, a gente quer fazer as coisas rápido, a gente diz que é muito esperto. Todo adolescente vive isso, né? Acha que é mais inteligente, mais esperto que os pais, quer fazer as coisas do jeito deles, não quer ouvir conselhos. É o estereótipo adolescente. Eu sei que nem todo adolescente é assim, mas a maioria deles tem pelo menos alguma característica ou outra disso. Então, assim, se você é tão esperto, por que você ainda tem tanto medo? Ao mesmo tempo existe esse medo, esse desejo de arriscar e esse medo de se não der certo, né? Então, principalmente quando a gente está um pouquinho mais velho, a gente é jovem ainda, mas já está um pouquinho mais velho, já passou por muitas coisas na vida, já percebeu que coisas às vezes tendem a não dar certo. Então você, às vezes, vai perdendo um pouco mais essa sede pelo risco. Então você fica com muito medo dos resultados das coisas, né? Isso é bem característico. Onde está o fogo? Para que a pressa? É melhor você se acalmar antes que você perca tudo. Você tem tanto o que fazer e tão poucas horas em um dia. Meu Deus do céu! A cultura da correria. Exatamente isso, a cultura da correria, que nós tantas vezes vemos dizendo. Nos Estados Unidos é chamado The Hustle Culture. É aquela coisa toda assim, todo mundo tem as 24 horas no dia. Ou então, quando você fala assim, trabalha enquanto eles estão dormindo. Você com certeza já ouviu falar nisso. Acorde 5 horas da manhã para trabalhar mais que as outras pessoas. Faça todas essas coisas para aproveitar o máximo do seu tempo para o trabalho. Trabalho. Porque aí você vai ficar à frente de todo mundo. Claro que é importante se dedicar ao trabalho. Claro que é importante ter tempo de trabalho focado durante o seu dia. Mas passar o dia inteiro trabalhando não é o ideal de vida que você deve perseguir. E Billy Joel continua a música falando exatamente isso. Porque essa música vai totalmente de encontro a toda essa cultura do sonho americano de resolver a sua vida dentro da década de 20, de 30 anos. Seria bom resolver a sua vida? Seria. Mas a custo de quê? Quantas coisas você não perde na vida se você focar totalmente só no trabalho? Então, é necessário você ter um equilíbrio, entenda, mas porque você coloca as prioridades no lugar que lhes é devido. Você precisa entender e perceber quais são as prioridades na sua vida. O trabalho precisa ser uma delas, mas existem prioridades maiores que o trabalho. Você vai ter que trabalhar de toda forma. A gente precisa trabalhar para sobreviver, né? Para poder ter dinheiro para pagar as contas. Mas não pode ser, em nenhum sentido, a nossa prioridade maior, o nosso trabalho. Então ele continua: ei, mas você sabe que quando a verdade é dita, que você pode conseguir o que quer ou pode apenas envelhecer. Você pode conseguir o que você quer ou pode apenas envelhecer. O que adianta? Você vai ficar velho de toda forma, entendeu? Então você vai conseguir o que você quer mais rápido, mas perder várias outras coisas, ou você pode conseguir o que você quer num tempo mais natural, num tempo mais tranquilo. E aí é onde eu lembro também, com certeza, da produtividade lenta, né, de Cal Newport, que fala: trabalhe num ritmo natural. Nós não fomos feitos para passar o dia inteiro trabalhando fervorosamente, até porque o nosso corpo não foi feito para isso. A gente não consegue focar por mais de 90 minutos direto. A gente precisa parar para descansar entre esses blocos de tempo de trabalho focado. Então, assim, não adianta você pensar que você está produzindo muito, trabalhando muito, passando o dia buscando fazer a mesma coisa, porque o seu cérebro não foi feito para isso, o seu corpo não foi feito para isso. É exatamente isso. Trabalhe no ritmo natural, como diz Cal Newport. Você vai morrer antes mesmo de chegar na metade do caminho.
Do que adianta você ficar correndo, 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 correndo? Você nunca vai conseguir alcançar tudo que você quer. Nunca, nunca. Então você tem que escolher quais são as prioridades que você quer trabalhar e para quais você quer alcançar. Quando você vai perceber que Viena espera por você? O que é Viena? Viena é aquele local que Billy Joel teve aquela experiência com o pai dele. Que você vai ficar velho, você vai envelhecer e mesmo assim você pode continuar sendo útil para a sociedade. Se você não viver na correria e morrer de um burnout, sei lá. Eu não sei se existem pessoas que morreram de burnout. Eu acho que sim, né? Mas do que adianta você, na sua década dos 20 anos, dos 30 anos, trabalhar feito um doido e morrer de um infarto, morrer de um burnout, morrer de várias coisas e nem chegar na velhice. Sendo que se você viver a sua produtividade no ritmo natural, talvez você tenha uma utilidade, você mesmo seja útil para a sociedade por muito mais tempo. Tá entendendo o raciocínio aí da produtividade lenta? Então, Viena espera por você, se você não se matar antes disso, de tanto trabalhar, digamos, né? Vá devagar, você está indo bem. Você não pode ser tudo o que quer antes do seu tempo. Então, assim, existe um tempo para cada coisa. Vai existir um tempo para você conseguir alcançar os seus objetivos. Basta que você continue sendo consistente naquilo que você quer e naquilo que você faz. A questão não é a correria, a questão é o tempo dedicado àquilo. Como no Pequeno Príncipe, né? É o tempo que você dedicou à sua rosa. E esse tempo não precisa ser 15 horas no dia, mas pode ser 2 horas por dia ao longo de muito tempo, ao longo de muitos anos. E aí você vai conseguir construir algo que de fato é durável. Do que você trabalhar 15 horas por dia ao longo de um mês. Mas aí o que é que isso vai fazer com a sua saúde? O que é que isso vai fazer com seus relacionamentos? O que é que isso vai fazer com a sua vida? Porque a sua vida precisa ser mais do que o trabalho. Senão você vai trabalhar para quê? Você não trabalha exatamente para poder ter dinheiro e aí poder aproveitar a vida? Então, o que é que você está fazendo se você quer viver na correria? Tudo isso foi o que Jenna fez, né? No filme De Repente 30, se você se lembra, ela queria ter 30 anos para poder não passar por esse caminho de construção daquilo que ela desejava ser. Então, ela correu no tempo de forma que ela não passasse por todos esses desafios, por toda essa construção que ela precisava fazer para poder chegar no objetivo dela. Ela pensou assim, quando eu tiver 30 anos eu já vou ter tudo que eu quero, então eu quero chegar logo lá. Eu não quero viver esse tempo de construção. Mas a nossa vida é esse tempo de construção. Não tem como você pular. Não tem como você pular a construção da sua vida. Até porque isso pode te fazer construir coisas que você não gostaria de construir. Que foi exatamente o que aconteceu com ela no filme, né? Embora seja tão romântico no limite hoje à noite. Uma pena, mas é a vida que você leva. Você está tão à frente de si mesmo que esqueceu o que precisa. Então, assim, às vezes a gente quer tanto, tanto, tanto uma coisa que a gente não. A gente quer, é o que a gente quer, mas a gente não sabe se é isso que a gente precisa. É por isso que em todo passo que eu dou, eu busco sempre perguntar a Deus mesmo através da oração, né? É esse passo, é esse próximo movimento que eu devo viver, é esse próximo passo que eu devo seguir, para que eu saiba de fato se o que eu estou vivendo é aquilo que eu preciso viver. Diante de um objetivo final, que no meu caso é a santidade, né, como católica. No seu caso podem ser outros objetivos, mas você precisa saber qual é o seu objetivo final. Não pode simplesmente ser ter dinheiro, ser rico, e tudo. Mas você vai viver isso tudo para quê? Para ostentar para as outras pessoas? Sabe qual é o seu objetivo final? É preciso ter sempre isso em mente. Embora você possa ver quando você está errado, sabe? Você nem sempre vê quando você está certo. Você está certo. Você tem a sua paixão, você tem o seu orgulho, mas você não sabe que apenas os tolos ficam satisfeitos? A gente nunca vai estar satisfeito, só os tolos ficam satisfeitos, porque quando eles conseguem alcançar alguma coisa, pronto, já tá bom o suficiente. Mas nós que somos inteligentes, nós que somos curiosos, nós que queremos sempre mais, a gente nunca vai estar satisfeito. Então a gente tem que saber viver bem, igual aquela outra música, né? É preciso saber viver. Então saber viver é não tentar resolver tudo de uma vez e já pular para quando a sua vida estiver resolvida. Isso não vai acontecer. O caminho faz parte da nossa vida. A nossa vida é o caminho. A nossa vida é isso, né?
Essa frase, meu Deus do céu, é a mais importante da música. Sonhe, mas não pense que todos eles se realizarão. Se você tem um pouquinho de maturidade, você sabe que nem tudo que você quer e nem tudo que você sonhou vai se realizar. Porque a vida é feita de escolhas. Se você sonhou em viajar ao mundo, talvez você não consiga formar uma família tão cedo. Se você sonhou em ter uma família, talvez você não consiga viajar ao mundo. Se você conseguiu fazer as duas coisas, talvez você não consiga construir uma carreira. A gente sempre vai ter que escolher. A gente não tem como ter tudo. Eu acho que isso o maior dos sonhos infantis é dizer, você pode fazer tudo que você quiser, você pode ser tudo que você quiser. Sim, você pode. Mas no momento que você escolhe ser uma coisa, você vai deixar de ser mil outras coisas. Então, a vida é feita de escolhas. Não dá pra ter tudo, não dá pra escolher tudo, não dá pra ser tudo. Você tem que saber o que você tá escolhendo e viver com as consequências das suas escolhas. Então, nem todos os seus... Se você ainda achava que todos os seus sonhos podem se realizar, sinto te dizer, né? Sinto ser a informante do caos e do apocalipse, mas não vai acontecer. É por isso que é tão importante saber escolher bem qual é a sua prioridade, porque o seu sonho que é a sua prioridade é aquele que tem mais chance de se realizar, porque você vai estar focado nele e esquecendo e dizendo não a todas as outras coisas. Quando você diz sim a uma coisa, você diz não a 1 milhão de outras coisas. Aí continua, né? Quando você vai perceber que Viena espera por você. Aí volta a música toda, né? Então eu te convido a ouvir essa música, porque é simplesmente maravilhosa essa música. Eu fico, ai meu Deus. E principalmente agora que eu sei qual é o significado, né? Que fala tanto da produtividade lenta e, no caso de nós mulheres, da produtividade cíclica, que é viver a sua produtividade de acordo com o seu ciclo menstrual, como mulheres. Então, assim, se Jenna, por exemplo, no filme, tivesse buscando construir aquilo que ela queria, por exemplo, uma carreira, ela queria construir a carreira dela, né? Mas acabou que esse sonho fez com que ela se afastasse. Primeiramente, ela, como boa adolescente, queria ser popular, né? E aí, dentro disso, queria também construir uma carreira, que é o que nós, como jovens, fomos ensinadas e educadas a buscar e a sonhar. Meramente isso. Só que isso fez com que ela se afastasse do amigo dela, que de fato era um amigo de verdade e que futuramente poderia se tornar até o marido dela. E ela se arrependeu disso. No momento do filme que tá tocando essa música, é exatamente o momento que ela tá voltando pra casa e se arrependendo de todas as escolhas que ela fez, né? Porque ela nem sabe como isso aconteceu, já que ela pulou direto pros 30 anos. E se arrependendo de todas as escolhas que ela fez, porque fizeram ela chegar naquele momento em que ela simplesmente não era feliz e que ela deveria ter feito outras escolhas. Então é muito importante a gente saber o que é que a gente está escolhendo viver no nosso dia a dia. A nossa vida é o nosso dia a dia, é a nossa rotina. A nossa vida não é o que a gente quer que seja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O que a gente está fazendo hoje, o que a gente está construindo hoje é o que vai fazer... É o que vai dar frutos daqui a 5 ou 10 anos, entendeu? Então, o que é que você tem construído hoje? Qual é a maneira que você tem vivido a sua vida hoje? Esses são os questionamentos que eu deixo para você, né? E no dia 24 de março, eu vou dar uma aula chamada Como Produzir como uma Mulher, para poder ajudar você a como viver o seu dia a dia de forma mais natural, de acordo com a natureza do seu corpo, né, dos seus ciclos, para poder viver de acordo com cada fase do ciclo a melhor coisa. O melhor que você tem a florescer dentro daquela fase do ciclo, você vai conseguir viver depois dessa aula, como ser produtiva como uma mulher. Então, se você quiser participar dessa aula, entra no grupo que tá aqui embaixo no WhatsApp, porque o link vai ser mandado por lá. E vai ser um link do Meet, né? Então, você vai poder também interagir comigo, me fazer perguntas depois da aula. E eu tô muito animada para essa aula. Já tá tudo prontinho, tudo preparadinho, porque eu já tenho todo o caminho que eu vivi e eu quero compartilhar contigo. Então, entra aqui no grupo pra gente poder se encontrar no dia 24 de março. E até o próximo vídeo.